There is a tunnel, and machinery inside that tunnel sends beams of energy in a vast circle. Particle accelerator altered the weight of one electron and therefore destroyed our universe and shifted us into the universe that's directly next to it, and therefore things are different in this universe. Físicos ao redor do mundo estavam incrivelmente empolgados para ver o maior e mais avançado colisor de partículas de energia para entrar em funcionamento. Afinal, eles esperam pacientemente por décadas para enfim ver a invenção maravilhosa revolucionar nosso conhecimento e entendimento do universo. O Grande Colisor de Hadrons, LHC, construído pela Organização Europeia para Pesquisas Nucleares, entrou em funcionamento após uma construção excrucialmente longa, em setembro de 2008. Entretanto, levou um tempo para que os inventores dessa máquina pudessem aperfeiçoá-la, mas desde então, o Grande Colisor de Hadrons tem ajudado os cientistas a desvendar muitos dos mistérios do universo e várias pistas. Mais recentemente, os cientistas da CERN anunciaram que quando eles ligaram o LHC com um novo máximo raio de energia, eles detectaram uma coisa inesperada e alarmante. Desde esse incidente, eles têm tentado postular o que exatamente pode ter causado isso. Mas até agora, tudo que eles têm são teorias que podem ou não estar corretas. O que exatamente aconteceu no CERN? E por que os cientistas estão tão assustados? É exatamente isso que vamos ver nesse vídeo, então fica comigo até o final. O maior colisor de partículas com alta energia foi construído pelo CERN entre 1988 e 2008, em colaboração com mais de 10 mil cientistas e centenas de universidades e laboratórios de mais de 100 países. Foi construído um túnel com uma circunferência de 27 quilômetros. Localizado a aproximadamente 175 metros abaixo da fronteira entre a França e a Suíça, próximo de Genebra. A primeira colisão neste hadron foi alcançada em 2010, a uma energia de 3,5 teraelectronvolts por feixe. Isto é quase 4 vezes o recorde mundial anterior. Depois dos melhoramentos, a colisão atingiu 6,5 teraelectronvolts por feixe. O propósito principal deste colisor é permitir que os físicos testem as previsões de várias teorias das partículas. O mais importante é que eles estão tentando medir as propriedades de bósons de Higgs e procurar uma grande família de novas partículas previstas pelas teorias da supersimetria. O termo hadron se refere às partículas do composto subatômicos feitas de quarks, que são mantidas pela interação nuclear forte de forma análoga, e também a maneira como que os átomos e moléculas são mantidos juntos pela força magnética. Os hadrons normalmente são conhecidos como baryons, como os prótons e nêutrons. Estes hadrons também incluem os mesons, como pions e kaons, que foram descobertos primeiramente durante o experimento de raios cósmicos no final dos anos 40 e começo dos anos 50. Um colisor é uma espécie de acelerador de partículas que reúne dois feixes de partículas opostos para que eles colidam. Esses colisores podem ser difíceis de se construir, mas no campo da física das partículas, essas ferramentas são uma pesquisa incrivelmente poderosa que atingem um centro de energia de massa muito mais elevado do que os experimentos com alvo fixo. Os cientistas, então, podem analisar os subprodutos dessas colisões que nos fornecem informações sobre a estrutura do mundo subatômico e das leis da natureza que o governam. Muitos desses subprodutos são produzidos somente por colisões de alta energia e decaem depois de curtos períodos de tempo. Isso quer dizer que não é possível estudá-los de uma outra maneira. O colisor está contido em um túnel circular a uma profundidade que vai de 50 a 175 metros abaixo da superfície. Essa variação de profundidade foi intencional, a fim de reduzir a quantidade de túnel debaixo das montanhas do Jura, bem como para evitar a escavação de um eixo de acesso vertical lá. Esse túnel em particular foi escolhido para que o CERN não precisasse gastar uma grande quantidade de dinheiro comprando terras na superfície. Isto também iria causar impactos na paisagem e o benefício adicional foi a proteção contra a radiação fornecida pela crosta terrestre. O túnel de 3,8 metros de largura está alinhado ao concreto que foi construído entre 1983 e 1988. Foi anteriormente usado para abrigar o Grande Colisor Elétron-Positron, LEP. Esse túnel atravessa a fronteira entre a Suíça e a França, em 4 pontos, e a maior parte dele encontra-se na França.
O prédio acima do solo dispõe de equipamentos auxiliares como compressores, equipamentos de ventilação, controles eletrônicos e instalações frigoríficas. Os dados produzidos pelo LHC e as simulações relacionadas ao LHC estão estimados em 15 petabytes por ano, ou aproximadamente 15 mil terabytes. A rede da informática foi construída como parte do LHC para lidar com essas enormes quantidades de informações obtidas por meio das colisões. É um projeto de colaboração internacional que consiste em uma infraestrutura de rede de computadores. A construção do LHC custou cerca de 7,5 bilhões de euros, sendo um dos instrumentos científicos mais caros já construídos. A sua construção foi aprovada em 1995, com um orçamento de 2,6 bilhões e outros 210 milhões destinados só para os experimentos. Depois de entrar em funcionamento no dia 10 de setembro de 2008, o teste inicial do LHC foi postergado por 14 meses quando o incidente de refrigeração magnética causou danos extensos em mais de 50 ímãs supercondutores, as suas fixações e seus tubos de vácuo. Durante a primeira simulação em 2010 até 2013, o LHC colidiu dois feixes de partículas opostas em até 4 teraelectrons-volts, ou o núcleo de chumbo. As primeiras descobertas do LHC incluíam bósons de Higgs, inúmeras partículas opostas compreendendo os estados do bótonium, e também a primeira criação de quarks e gluons no plasma. O foco da pesquisa inicial do LHC era investigar a possível existência do bóson de Higgs, uma parte vital do modelo padrão da física que foi prevista pela teoria, mas que nunca foi observada anteriormente por conta da sua massa elevada e a sua natureza elusiva. Os cientistas da CERN especulam que o modelo padrão, se ele estiver correto, o LHC produziria vários bósons de Higgs todos os minutos. Isso permitiria que os físicos, enfim, confirmassem ou negassem a existência do bóson de Higgs. Além disso, o grande colisor de hadrons permitiria os cientistas procurarem por partículas supersimétricas em outras partículas hipotéticas. Após a sua inauguração em 2008, a primeira fase operacional durou um período compreendido entre 2009 e 2013, onde houve uma grande parada nas atividades para melhoramentos, o que durou até 2015. A segunda fase operacional ocorreu entre 2015 e 2018. Depois, houve uma outra longa parada até 2022. Em abril de 2022, o LHC retornou às suas atividades normais com uma nova máxima de feixes de energia de 6,8 teraelectrons-volts. Este ciclo está previsto para durar até 2026. No dia 7 de julho, durante essa terceira fase do LHC, os cientistas ficaram perplexos com o aparecimento de uma rachadura no campo magnético da Terra. Essa rachadura misteriosa não teve uma curta duração, semelhantes a relâmpagos, que esta rachadura no campo magnético permaneceu aberta durante 14 horas. Isso fez com que os ventos solares intensos fluíssem através da abertura, causando grandes tempestades geomagnéticas e criando uma aurora incrivelmente hipnotizante. Os entusiastas de ficção científica estavam bastante empolgados para saber mais sobre isso e outros que foram mais longe ainda, dizendo que o Vecna, o vilão monstruoso de Stranger Things, talvez tenha entrado em nosso mundo através dessa rachadura. Mas isso é apenas um sonho de fãs fanáticos que, infelizmente, nunca vai se tornar realidade. A tempestade geomagnética que se agitou por meio da rachadura criou uma aurora tão bonita que foi difícil tirar os olhos dela. Mas como exatamente essa rachadura apareceu? Bem, como se pôde observar, essa rachadura no campo magnético foi formada por causa de um fenômeno raro denominado região de interação corrotativa do Sol, ou SIR. Os SIRs são, na verdade, estruturas de plasma em grande escala que são geradas nas regiões de baixa e média latitude na heliosfera, quando os fluxos rápidos e lentos dos ventos solares interagem entre si. A heliosfera é a região que circunda o Sol, que inclui o campo magnético solar e os ventos solares, bem como a ejeção de massa coronal, ou EMC. As regiões de interação corrotativa foram lançadas para fora do Sol em direção à Terra. Isso pode conter ondas de choque comprimidas em campos magnéticos, que causam um tempo de tempestade espacial que geralmente apresentam a nós na forma de magníficas auroras. Essas partículas atingiram o campo magnético da Terra durante as primeiras horas no dia 7 de julho.
produzindo uma tempestade magnética de longa duração. De acordo com os analistas da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional, a ejeção de massa coronal foi incorporada no vento solar à frente da região de interação corrotativa. Então, precisamos ficar preocupados com essa rachadura? Bem, de acordo com os especialistas, não há nada com que se preocupar, pois tais fissuras no campo magnético da Terra são bem normais. Este campo magnético funciona como um escudo que nos protege das tempestades solares lançadas pelo Sol em nossa direção. E então cria-se inúmeras fissuras no campo que se abrem e se fecham relativamente rápido, mas estas rachaduras provaram que elas são capazes de permanecer abertas por várias horas. Harold Frey, o autor principal dessa descoberta em 2003, disse que, abre aspas, nós descobrimos que o escudo magnético possui correntes de ar, como uma casa, como uma janela emperrada que é aberta durante uma tempestade. Essa casa desvia a maior parte da tempestade, mas o sofá fica arruinado. De maneira análoga, nosso escudo magnético leva o fardo das tempestades espaciais, mas parte desta energia passa através das fissuras, e algumas delas são suficientes para causar problemas com satélites de comunicação de rádio e sistemas de energia. Mas felizmente não houve apagões de rádio ou quedas de energia associadas à abertura dessa fissura no campo magnético. No entanto, os residentes do Canadá e dos Estados Unidos foram agraciados com algumas luzes do norte das auroras boreais. Os cientistas também revelaram que o Sol está indo em direção ao seu período mais ativo no ciclo solar. Ele já está excepcionalmente ativo antes do esperado. Isso significa que as suas chances de identificar uma aurora, que já são boas, vão só aumentar nos próximos 3 anos. Essa rachadura no campo magnético não é a única coisa que o LHC descobriu recentemente. Em julho de 2017, múltiplas análises baseadas no grande conjunto de dados coletados em 2016 foram reveladas ao público. Os bósons de Higgs foram estudados com mais detalhes e precisão de vários outros resultados também foram melhorados. Desde março de 2021, os experimentos do LHC descobriram cerca de 59 novos hadrons nos dados coletados nas 2 primeiras fases do colisor. Em 5 de julho de 2022, foi reportado um novo tipo de pentaquark. Foi de quark charm e antiquark charm, quark up, down, quark strange, que foram observados durante a análise de decaimentos do meson B carregado. E todos os experimentos da física de partículas eventualmente começaram a sofrer com a diminuição de resultados depois de alguns anos de funcionamento, uma vez que os principais resultados alcançados pelos dispositivos começam a ser completados. Nos anos posteriores, os resultados observados são proporcionalmente menores. O modo mais simples para se lidar com isso é aprimorando os dispositivos envolvidos, especialmente a energia de colisão, a luminosidade e os detectores melhorados. Juntos com um possível aumento para 14 tera-electronvolts de energia de colisão, uma atualização de luminosidade do LHC conhecida como LHC de alta luminosidade, HL-LHC, começou em junho de 2018, que seria supostamente para impulsionar o potencial do acelerador para novas descobertas, começando em 2027. Esse upgrade tem como objetivo aumentar a luminosidade da máquina, a fim de aumentar as chances de visualizações de processos raros e aprimorar medidas marginais estatísticas. Esta terceira fase está sendo considerada como uma fase intermediária na programação do LHC. O grande destaque da primeira etapa foi a descoberta de bóson de Higgs. Há muito tempo antecipado, as primeiras realizações da segunda etapa incluíram descobertas dos principais modos de decaimento de bósons de Higgs. Essas descobertas verificam se essa partícula é de fato a origem da massa, ao menos para todas as partículas elementares relativamente pesadas. O CERN espera que essa terceira nova fase, que está planejada para finalizar no final de 2025, duplique o atual conjunto de dados. De acordo com as fontes do CERN, esta terceira etapa será seguida por um período mais longo de preparação que pode ser estendido para 2029. Até lá, o crescimento completo do LHC vai entrar mais uma vez em ação com uma taxa de colisão 10 vezes maior do que a atual. Estima-se que a quarta etapa irá durar até 2042, que irá reunir o conjunto de dados finais 10 vezes maior do que o esperado para o fim da terceira etapa. A chave para a física do LHC é a grande quantidade de registros de colisões de próton-próton. Entretanto, não é uma partícula elementar e sim um estado de vínculos de quarks, que são mantidas juntas para uma análise.
Para que se possa entender melhor as colisões no LHC, nós podemos pensar nos prótons como um pacote de balas de goma que contém quarks, gluons, antiquarks e até partículas mais pesadas, como bósons W e Z, que são quantas interações fracas responsáveis pelo decaimento radioativo. Quando dois prótons colidem, o resultado mais provável é que os dois pacotes de goma serão rasgados em pedaços e espalharão partículas, que serão reforçados em prótons, pions, kaons e outras partículas familiares. Mas, às vezes, apenas dois quarks ou gluons tendem a colidir de frente. Isso comprime toda a sua energia em um pequeno ponto, facilitando o seu regresso aos quarks e gluons, ou talvez para as partículas pesadas, conhecidas e não conhecidas também. Os físicos podem ter um vislumbre das leis da natureza a uma distância incrivelmente pequena através do estudo e da análise dessas reações extremamente raras, causando essa tremenda liberação de energia, à medida em que o grande colisor de hadrons acumula dados. Esses experimentos continuam a crescer, obtendo assim cada vez mais amostras dessas reações raras. Os especialistas esperam que, eventualmente, eles irão acumular eventos o suficiente para fornecer evidências irrefutáveis de uma descoberta. Agora, achando essas rachaduras, duras colisões ocasionais, tem-se um grande desafio em relação aos dados. Os cachos de prótons tendem a colidir 40 milhões de vezes por segundo no LHC. Cada colisão desses cachos tem ao menos 50 ou mais colisões próton-próton individuais. As evidências fotográficas dessas colisões, capturadas pelos principais detectores do LHC, o Atlas e o CMS, são então escritas em um armazenamento permanente. Cada uma dessas imagens é aproximadamente 20 vezes maior do que uma fotografia de smartphone. Isto significa que, ao guardar todas as evidências por apenas um segundo de operação, irá produzir uma base de dados de milhões de gigabytes. Entretanto, em cada segundo de dados obtidos, a maioria dos 40 milhões de eventos são simples e familiares, com apenas algumas centenas de manifestações de bósons W e apenas uma de bósons de Higgs, que está enterrada neste fluxo. Portanto, um dos componentes chaves de cada experimento do LHC é um gatilho que é um banco de processadores dos computadores, que selecionam algumas centenas dessas colisões por segundo para o registro permanente, que serão analisados pelos físicos. Apesar da abordagem imensamente seletiva, os experimentos do LHC constituem uma das maiores bases de dados computadas no mundo. O alvo principal do LHC agora é descobrir novas partículas elementares que podem fornecer evidências para novas interações fundamentais. Algumas dessas partículas propostas podem ser pesadas e podem decair para aglomerados de quark e leptons, exibindo uma energia muito elevada. Contudo, os cientistas não pensam que tal partícula possa ser descoberta na terceira etapa. E na melhor das hipóteses, esses experimentos fornecerão algumas pistas estáticas interessantes e talvez algumas imagens sugestivas de manifestações com características inéditas. Isso fará com que os teóricos falem do LHC de alta luminosidade na quarta etapa e de mais algumas pistas para confirmar essas sugestões. Agora, existe uma oportunidade real nas pesquisas por novas partículas acopladas, assim como as previstas nos modelos de matéria escura. Reações que produzem tais partículas tendem a ter baixas, pois não são produzidas pelas interações fortes. Ao invés disso, são produzidas pelas interações fracas e eletromagnéticas. Entretanto, qualquer aumento no conjunto de dados poderia ser muito útil. As partículas de matéria escura interagem de forma muito fraca para deixarem algum sinal nos detectores do LHC. Isso não é um problema, uma vez que pode-se procurar por partículas visíveis recuando contra emissões invisíveis, de acordo com a terceira lei de Newton. Mas muitos modelos, os padrões das partículas da matéria escura, liberam poucas quantidades de energia visível, o que leva a mínimos recuos de sinais que não são reconhecidos pelos acionadores do experimento. O aperfeiçoamento dos acionadores na terceira etapa devem melhorar a cobertura desses sinais sutis e a taxa de aumento irá ajudar a reduzir a amostra de eventos mais raros, nos quais as partículas recuadas são empurradas para fora para uma visualização mais fácil. A melhoria irá aperfeiçoar a habilidade do Atlas e o CMS de reconhecer esses sinais. E isso não é tudo. O CERN também tem múltiplos designs preliminares para um futuro colisor circular. Ele irá ser o maior esmagador de partículas já criados e o seu custo médio estará provavelmente entre 9 e 21 bilhões de euros.
Embora até o momento nem todos estarem convictos de que o seu futuro colisor circular seja um bom investimento, Sabine Hossi-Felders, uma física teórica no Instituto de Frankfurt de Estudos Avançados na Alemanha, afirmou: não há motivos para pensar que deveria haver uma nova física no regime de energia que este colisor iria atingir. As grandes somas envolvidas poderiam ser melhor gastas em outras grandes instalações, como colocar um grande radiotelescópio no outro lado da Lua ou detector de ondas gravitacionais em órbita. Ambos seriam opostas mais seguras do que um novo colisor, considerando o fato de que o LHC está pronto para finalizar a sua terceira etapa, então se preparar para uma quarta. Por enquanto, as duas contribuíram mais do que o suficiente para a física de partículas. Como todos os grandes projetos científicos, o LHC está avançando lentamente, mas também está nos fornecendo um conhecimento mais aprofundado que era inominável anteriormente. A etapa 3 é a fase deste processo, e os físicos esperam que ele traga algumas surpresas, como a fissura recente no campo magnético da Terra, que permaneceu aberta por várias horas. Agora queremos saber o que você acha sobre o grande colisor de Hadrons. Deixe nos comentários a sua opinião e até a próxima!